Existem alguns esportes em que a sensação de liberdade e perigo convivem lado a lado. Esse é o caso do esqui na neve. Suponha que um esquiador, ao descer uma montanha, seja surpreendido por uma avalanche que o soterra totalmente. A partir do instante em que ocorreu o soterramento, a temperatura do seu corpo decresce ao longo do tempo t em horas, segundo essa função t de t, segundo essa função aqui. T em graus Celsius com t maior ou igual do que zero. Quando a equipe de salvamento o encontra, já sem vida, a temperatura do seu corpo é 12 graus Celsius. De acordo com as condições dadas, pode-se afirmar que ele ficou soterrado por aproximadamente quanto tempo? Muito bem. No fundo, o problema é que a gente determine o tempo t, tal que o t de t é igual a 12, né? Que ele foi encontrado com o corpo a 12 graus Celsius. T de t igual a 12. Pronto. Essa é a continha aqui que a gente deve resolver. Bom, quem é t de t para a gente? É 3 elevado a t, mais 36 sobre 3 elevado a t, igual a 12. Se você quiser e achar melhor, você pode promover uma substituição aqui, pessoal, que é a seguinte: 3 elevado a t igual a y, a fim de facilitar aqui o manuseio da equação, né? Então, se 3 elevado a t igual a y, a nossa equação agora vai ficar y mais 36 sobre y igual a 12. É nesse sentido que a gente faz uma substituição, pessoal, no sentido de facilitar o manuseio da equação. Olha só, essa aqui está bem mais fácil da gente manusear do que essa, não é verdade? Bom, então, tirando o mínimo aqui é y, né? Y dividido por y dá 1 vezes y dá y ao quadrado, mais y dividido por y dá 1 vezes 36 dá 36, igual, aqui vai ficar 12y. Muito bem, vamos voltar para cá agora. Bom, vai formar a equação do segundo grau, o mínimo você pode cortar, aí você vai obter y ao quadrado menos 12y mais 36 igual a 0. E aí a gente pode estar resolvendo aqui por soma e produto, né? Quais são os dois números tal que a soma dá 12, o b com o sinal trocado, e o produto dá 36? 6 e 6, na verdade. Então, nesse caso aqui, as duas soluções são iguais. O y1 igual ao y2, que é igual a 6. Pronto. Acabou o problema? Não, eu determinei y. Eu devo determinar t. Devo determinar t. Na intenção de determinar t, você volte aqui com essa convenção que você fez, olha. 3 elevado a t igual a y, que é 6. Muito bem. O que eu obtive aí, pessoal? Eu obtive uma equação exponencial tal que não é possível igualar as bases mediante fatoração. Quando isso ocorrer, o que a gente faz? Aplica logaritmo. Em qual base? Na base dada, né? Qual foi a informação da base dada aí? No logaritmo, em qual base foi dado? Foi dado no logaritmo na base 3. Aqui, ó, foi dado no logaritmo na base 3. Então, vou aplicar aqui logaritmo na base 3, tá? Fica assim. Log de 3 elevado a t na base 3 é igual a log de 6 na base 3. Bom, log de 3 elevado a t na base 3 vai dar o t. Igual. O 6 você encara como sendo 2 vezes 3. Portanto, aqui você vai ter log de 2 na base 3 mais o log de 3 na base 3. Um pouco mais, o tempo t vai ser igual. Log de 2 na base 3 é 0,6. O log de 3 na base 3, isso vai dar 1. Ou seja, 0,6 mais 1, 1,6 horas, né? 1,6 horas. Mas aí está em minutos, não é verdade? 1,6 horas equivale a 1 hora. Para você transformar esses 0,6 horas para minuto, basta multiplicar por 60. 0,6 vezes 60 vai dar 36. 1 hora e 36 minutos. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Em R, o conjunto solução da inequação é... O que ele quer que a gente faça aqui é resolver essa inequação. Então tá. O que fazer mesmo para resolver uma inequação logarítmica? O passo 1 é você estabelecer e resolver a condição de existência. Então vamos lá, olha só. Esse x ao quadrado menos 3 meios, ele é logaritmando desse logaritmo que está na base meio. Então ele tem que ser um número maior do que zero. Aí você vai escrever assim, ó. X ao quadrado menos 3 meios maior do que zero. Apesar daqui ter maior ou igual, pessoal, aqui é só maior, porque logaritmando tem que ser estritamente positivo, maior do que zero. Já vamos resolver isso aqui? Significa x ao quadrado maior do que 3 meios. E agora a gente pode pensar em extrair a raiz quadrada de ambos os membros dessa inequação. Lembrando que
raiz quadrada de x ao quadrado, pessoal, não é x, é módulo de x, tá bom? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, maior do que raiz quadrada de 3/2. Já vou melhorar isso aqui um pouquinho, ó. Raiz quadrada de 3/2 é o mesmo que raiz de 3 sobre raiz de 2. E aí a gente pode estar racionalizando, ó, multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. Vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, aqui maior do que raiz de 6 sobre 2. Ó. Sobre 2. Bom, agora a gente deve lembrar de uma propriedade dos módulos que diz o seguinte: módulo de x maior do que a significa é equivalente escrever que o x é menor que menos a ou x maior do que a. Lembra? Propriedade dos módulos. Então, módulo de x maior que raiz de 6 sobre 2 significa x menor que menos raiz de 6 sobre 2 ou x maior que raiz de 6 sobre 2. Vamos apagar aqui. X maior que raiz de 6 sobre 2. Excelente, excelente. Pronto. Então, eu estabeleci a primeira condição de existência e já resolvi. O x tem que ser menor que menos raiz de 6 sobre 2 ou maior que raiz de 6 sobre 2. O que mais deve acontecer? Esse x aqui, tá vendo? Ó, esse x, ele é logaritmando desse logaritmo aqui que está na base meio desse logaritmo. Ele tem que ser um número maior do que zero. Então, aqui você deve ter x maior do que zero. Não tem o que resolver, né? É x maior do que zero. Muito bem. Bom, o passo 2 da resolução de uma inequação logarítmica é você resolver, né? Resolver a inequação. Usar tudo que a gente conhece a respeito de propriedade dos logaritmos na intenção de resolver a inequação. Então, tá, pessoal. Inicialmente eu vou escrever esse 1 como um logaritmo de base o meio, né? Porque os logaritmos ali têm base meio. Então, a gente vai obter o seguinte, ó. Log na base meio de x ao quadrado menos 3/2 maior ou igual do que 1. Esse 1 escrito como logaritmo na base meio é o log de meio na base meio, né? Log de meio na base meio dá 1, mais o log de x na base meio. De x na base meio. Pouco mais, log na base meio de x ao quadrado menos 3/2 maior ou igual do que quem? O que eu tenho aqui? Olha, uma soma de logaritmos na mesma base. Soma de logaritmos na mesma base equivale ao logaritmo de um produto. De qual produto aqui no caso? De meio por x, né? Então, meio x. Então, vai ficar log na base meio de x sobre 2, que é o meio vezes x. O que eu tenho agora? Uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base meio, que é um número entre 0 e 1, não é verdade? Bom, então a propriedade diz pra gente que você pode cortar os logaritmos sem problema nenhum, só que você deve inverter o sinal da desigualdade. Maior ou igual, você deve colocar menor ou igual. E aí você vai obter x ao quadrado menos 3/2 menor ou igual do que x sobre 2. Bom, vamos multiplicar tudo por 2 aqui, multiplicando por 2, que equivale a tirar o mínimo. Vai ficar 2x ao quadrado menos 3 menor ou igual do que x, né? Multiplicando tudo por 2. Ou seja, 2x ao quadrado menos x menos 3 menor ou igual a 0. Excelente. O que a gente obteve agora foi uma inequação do segundo grau. Como resolver? Encarar o primeiro membro aqui como sendo uma função do segundo grau e fazer o estudo do sinal da função. E na intenção de fazer o estudo do sinal da função, a primeira providência é determinar suas raízes. Então vamos lá. 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 2 dá menos 8 vezes menos 3 mais 24 sobre 2a. O parâmetro a é 2, 2 vezes 2, 4. Primeira solução, x1 vai ficar... Antes disso aqui, ó, 1 mais 24 dá 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a primeira solução vai ser quem? Vai ser 1 mais 5, que vai dar 6 sobre 4, né? 6 quartos, que simplificado, 3 meios. E a segunda solução, x2, vai ser quem? 1 menos 5 sobre 4. 1 menos 5 vai dar menos 4 dividido por 4, menos 1. Excelente. Bom, o estudo do sinal
melhor dizendo, no esboço gráfico agora, né? No esboço gráfico. A função é do segundo grau, com cavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, né? Aqui, né? E vai tocar o eixo x em menos 1 e 3 meios. Menos 1 e 3 meios. Distribuição de sinal, mais, menos e mais. Excelente. O que te interessa? Me interessa os x tais que isso aqui, né? A função considerada é menor ou igual do que zero. Então aqui, ó, entre menos 1 e 3 meios. Bom, o que eu devo fazer agora, pessoal, é a interseção, né, da solução que a gente achou com as condições de existência. Essa é a ideia, fazer a interseção. Será que a gente consegue fazer aqui? Primeiro vamos colocar aqui as condições de existência. Menor que menos raiz de 6 sobre 2 ou maior que raiz de 6 sobre 2. Então vamos lá. Será que a gente consegue fazer? Vamos ver, hein? Então vamos colocar aqui o raiz de 6 sobre 2, menos raiz de 6 sobre 2. E aqui o mais raiz de 6 sobre 2. E aí a gente vai riscar para a esquerda aqui, porque é menor que menos raiz de 6 sobre 2. E aqui, ó, maior que raiz de 6 sobre 2. Muito bem. Que mais? X maior do que zero. X maior do que zero. Então, zero mais ou menos, exatamente aqui no meio, né? O zero. Aqui está o zero. Risca para a direita. Agora, a solução da equação, entre menos 1 e 3 meios. Bom, o menos 1, pessoal, olha só, esse raiz de 6 é aproximadamente 2,4, dividido por 2, 1,2. Então aqui é menos 1,2 e aqui é mais 1,2. Então tá, eu devo representar o menos 1 é maior que o menos 1,2. Então o menos 1 vai estar mais ou menos aqui, só que com a bolinha fechada. Ó, menos 1 com a bolinha fechada, porque a nossa equação aqui tem o igual, tá vendo? Aqui era a bolinha aberta, porque era só menor, maior, tá? E o 3 meios é 1,5, ele é maior do que o raiz de 6 sobre 2, que é aproximadamente 1,2, 3 meios. Pronto, aqui. Agora a gente deve verificar o que tem riscado em comum. O que tem riscado em comum é esse pedacinho aqui, né, de raiz de 6 sobre 2 até 3 meios. É a interseção aqui, ó. De raiz de 6 sobre 2, só aqui que uma bolinha aberta, né? E aqui o 3 meios. Questão bacana isso aqui, não é verdade? Então, a solução da nossa inequação é um intervalo aberto em raiz de 6 sobre 2 e fechado em 3 meios. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação é um intervalo. Então tá, o que ele quer que a gente faça aí é resolver essa inequação. Então vamos lá. Providência 1 é estabelecer e resolver a condição de existência. Então, olha só, o que deve acontecer? Esse 2x mais 5 é logaritmando desse logaritmo que está na base 2. Ele tem que ser maior do que zero. Então, 2x mais 5 maior do que zero. Significa 2x maior do que menos 5 e, portanto, x maior do que menos 5 meios. O que mais deve acontecer? Esse 3x menos 1, ele é logaritmando desse logaritmo, então ele também tem que ser um número maior do que zero. 3x menos 1 maior do que zero, 3x maior do que 1 e x maior que 1 terço, né? X maior que 1 terço. Pronto. Estabeleci e resolvi as condições de existência. Esse é o passo 1. O passo 2 é a gente resolver a inequação, né? Resolver a inequação. Então tá. Na intenção de resolver essa inequação, vamos fazer o seguinte, olha só, a gente tem aqui uma diferença entre dois logaritmos de mesma base 2. Uma diferença de logaritmos na mesma base equivale ao logaritmo de um quociente. Qual quociente? Esse por esse. Então aqui você vai obter logaritmo na base 2 de quem? De 2x mais 5 sobre 3x menos 1. Excelente. Maior do que quem? Maior do que 1, que é o log de 2 na base 2. É o log de 2 na base 2. O que eu tenho agora? Eu tenho uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base 2, que é um número maior do que 1, não é verdade? Então, o que diz a propriedade? A propriedade diz pra gente que você pode cortar os logaritmos sem problema nenhum e manter o sinal da desigualdade, né? Quando a base é maior do que 1, mantém o sinal da desigualdade. Se a base é um número entre 0 e 1, você inverte o sinal da desigualdade. Então aqui você vai obter 2x mais 5 sobre 3x
menos 1 maior do que 2, na verdade, maior do que 2. Bom, agora é o seguinte, vou multiplicar tudo isso por 3x menos 1. Aqui já cabe nos comentários, pessoal. Vou multiplicar isso tudo aqui por 3x menos 1, tá? Já cabe nos comentários. Você poderia estar me questionando assim, mas professor, em equações como essa, a gente tem que ter cuidado ao multiplicar por 3x menos 1, porque quando você multiplica uma desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém. Por um número negativo, o sinal troca. Essa é a regra, não é verdade? E aqui está multiplicando 3 por 3x menos 1. Não corre o risco desse 3x menos 1 ser um número negativo? Não, pessoal, não corre. Devido à condição de existência. Olha só, 3x menos 1, a gente já impôs que seja um número maior do que zero. Então, essa quantidade aqui é um número maior do que zero. Então, você pode multiplicar por 3x menos 1. Esse número é um número positivo, o sinal da desigualdade se mantém. Agora, se fosse em outro contexto, pedisse para você resolver essa inequação. Resolva essa inequação aqui. Tá? Resolva essa inequação. Sem logaritmo. Resolver essa inequação. Aí o procedimento é passar esse 2 para o primeiro membro, tirar o mínimo, aí você vai obter uma inequação quociente, fazer o estudo do sinal, aquelas coisas todas, tá? Então tem que ter atenção nos detalhes. Como aqui 3x menos 1 é um número positivo, eu posso multiplicar por 3x menos 1. Bom, então, o primeiro membro multiplicado por 3x menos 1 vai sobrar 2x mais 5. Maior do que 2 multiplicado por 3x menos 1 vai ficar, vamos deixar assim, 2 que multiplica 3x menos 1. Pouco mais, 2x mais 5 maior do que quem é? 2 vezes 3x vai dar 6x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Bom, agora tudo que tem x vamos deixar no primeiro membro. 2x menos 6x maior do que menos 2. O 5 para o segundo membro, menos 5. Aqui vai ficar menos 4x maior do que menos 7. E aí você pode multiplicar por menos 1, fica 4x menor do que 7. Observa, no número negativo você tem que trocar o sinal. E, portanto, x é menor do que 7 quartos. Excelente, 7 quartos. Então, esse é o passo 2 da resolução de uma inequação logarítmica. É resolver a inequação. O que a gente deve fazer agora? A interseção da solução da inequação que você obteve com as condições de existência. Se você consegue fazer de cabeça, excelente. Caso contrário, intervalos numéricos. Vamos lá? Rapidamente aqui, intervalos numéricos. Primeira condição de existência, x maior que menos 5 meios. Risca para a direita. Depois, segunda condição de existência, x maior que 1/3. 1/3 é maior que menos 5 meios, né? 1/3. Risca para a direita. Agora a solução da inequação, x menor que 1/4. 7 quartos, né? X menor que 7 quartos. 7 quartos, ele é maior que 1/3, né? Então vai estar à direita aqui do 1/3. 7 quartos. Pronto. Bom, o que tem riscado em comum nos 3 intervalos, pessoal? O que tem riscado em comum é o pedacinho aqui, né, de 1/3 até 7 quartos. De 1/3 até 7 quartos. Pronto. Assim, a solução dessa inequação é o intervalo aberto em 1/3 e aberto também em 7 quartos. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Se N é um número natural positivo e S o conjunto solução da inequação, então é correto afirmar que... Então tá, ele quer que a gente determine aí o conjunto solução dessa inequação, considerando N aí um número natural positivo. Tá? Então, antes de mais nada, pessoal, vamos proceder com uma substituição aqui. Olha só, vamos considerar o log de N como sendo y, log de n na base 10 como sendo y. Dessa forma, a nossa inequação vai ser o quê? y ao quadrado menos 3y mais 2 menor ou igual do que zero. Muito bem. O que eu obtive aqui? Uma inequação do segundo grau, né? Uma inequação do segundo grau. E para resolver uma inequação do segundo grau, você encara o primeiro membro como sendo uma função e faz o estudo do sinal da função. Para isso, determinar as raízes inicialmente. Y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. Quais são as raízes aqui? Vamos fazer por soma e produto? Quais são os dois números, tal que a soma dá 3 e o produto dá 2? 1 e 2, né? Não é difícil, né? y1 igual a 1 e y2 igual a 2. Novamente, se você não se sente à vontade, fórmula de Bhaskara. Bom, agora no esboço gráfico,
O gráfico da função em questão é uma parábola de concavidade voltada para cima, né? Porque é parábola porque é do segundo grau. Concavidade voltada para cima porque o y é positivo. E vai tocar o eixo x em 1 e 2. 1 e 2. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Excelente. O que te interessa? Os negativos, né? Olha aqui, ó. Menor ou igual do que zero. Os negativos. Então, entre 1 e 2. Muito bem. Então, a solução dessa inequação é o quê? Menos 1. Menos 1 não, mais 1, né? Que menos 1, gente? Que isso? 1 menor ou igual do que y, que é menor ou igual do que 2. Pronto. Essa é a solução em y, mas eu quero a solução em n, não é verdade? Então aqui você vai fazer o seguinte, pessoal, você vai fazer o seguinte, volte com essa convenção, onde tiver y, você coloca o logaritmo de n. Fica assim, ó, 1 menor ou igual que logaritmo de n, que é menor ou igual do que 2. Bom, agora eu vou escrever esse 1 e 2 como logaritmos de base 10. O 1 como logaritmo de base 10 é o logaritmo de 10, na base 10. Menor ou igual do que logaritmo de n na base 10, que é menor ou igual do que o 2. O 2 é o logaritmo de 100, né, de 10 ao quadrado na base 10, que é 100. Logaritmo de 100 na base 10. E agora, pessoal, como a função logaritmo aqui na base 10 é crescente, né, você pode cortar todos esses logaritmos aqui, ó, e mantém o sinal da desigualdade. Não é isso que diz a propriedade? Desigualdade entre logaritmos de base iguais, maiores do que 1, você corta os logaritmos e mantém o sinal da desigualdade. Você pode cortar isso tudo aqui sem problema nenhum. Vai sobrar 10 menor ou igual do que n, que é menor ou igual do que 100. Excelente. Então, os n's que são soluções dessa inequação são os n's que variam de 10 a 100, incluindo 10 e incluindo 100. E aí, pessoal, analisando as alternativas, a gente vai observar que a alternativa certa é a letra D. Esse conjunto S possui 46 números pares, ou seja, existem 46 números pares de 10 a 100, incluindo 10 e incluindo 100. Tudo bem? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.